Veja no ICL Notícias, segunda edição. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim como foram informados a Vossa Excelência. Investigação a caminho. Presidente do Senado avisa governo que não tem como impedir CPI do INSS e Lula discute estratégias com ministros. O plano era matar meio mundo. Áudios de policial bolsonarista reforçam o caráter assassino do plano Punhal Verde e Amarelo. A gente ia empurrar meio mundo de gente, matar meio mundo de gente, tá nem aí já, cara. Xandão na mira de Trump. Os planos da Casa Branca para intimidar o ministro do STF. O ICL Notícias, o jornalismo verdade, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar nessa sexta-feira. Sextou nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, também no canal da Voz Trabalhadora, na Pop TV e eu fui informada também da Web Rádio São João, transmitindo diretamente de Quixadá, interior do Ceará. Um abraço especial para Quixadá. Já estou aqui ao lado dos meus queridos Agora você vai ao Ceará e será bem recebido. Tá bom, agora sim. Não, vamos corrigir uma injustiça. Né? A Gabi não havia sido informada que tínhamos novidade na nossa rede. É isso. Então, povo de Quixadá, terra de Raquel de Queiroz, terra da Galinha Choca, ex-Gabi, a melhor apresentadora do Brasil. Recebam-na. Se o Chico está falando, né? Fake news a favor, a gente não é fake news, não. A gente Quero fica em silêncio. Fazer sua moral no Ceará. É melhor, aí é bom demais. Então, um abraço especial para Quixadá, que está fazendo parte aqui da nossa rede, da nossa comunidade CL também. E a gente já começa falando de Brasília, né? Hoje é sexta-feira, mas continua pegando fogo o negócio lá, esquentando a possibilidade de uma CPI mista, então uma CPMI a respeito do INSS no Congresso. O governo também está mexendo ali os pauzinhos dessa história, né, Chico? Tem aquela história, ninguém gosta de CPI, governo nenhum gosta de CPI, assim, diz, vou promover CPI, seja que assunto for. Mas esse assunto já foi mais incômodo. Ele era incômodo quando ele surge, a bucha toda em cima do Ministério da Previdência, em cima da direção do INSS. O governo começa a afasta um diretor, afasta o outro, apura, sabe, hoje o Brasil inteiro sabe que isso começa no governo Bolsonaro, onde vive seu grande momento, toda a patifaria nasce ali. O governo começa a cuidar de pagar, ressarcir aos aposentados. Então, digamos que a CPI, se for instalada, já vai ser num cenário melhorzinho para o governo, e não quando estourou a boiada, ali seria um péssimo momento. Ô Chico e Juliano, aqui para explicar um pouquinho, né, o presidente Lula estava reunido hoje com ministros para falar a respeito disso lá no Palácio da Alvorada. Então, ele discutiu como é que o governo pode responder a essa crise, né, que foi provocada pelo escândalo das fraudes contra o INSS. E aí, para dar um pouquinho dos bastidores dessa reunião, a gente tinha lá, entre os ministros nessa conversa, o Rui Costa, da Casa Civil, o Volney Queiroz, que é da Previdência, claro, também estava presente nessa conversa, a ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, e também o Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado. Então, é preocupante, claro, para o governo a possibilidade de instalar uma CPMI, essa CPI mista, mas já está pensando... Até a Gleisi Hoffmann ela foi para as redes sociais logo depois dessa reunião com o Lula falar a respeito disso, né? Acho que a gente pode trazer aqui esse post dela, Juliana, e aí passo a palavra para ti já. Ela diz o seguinte, a ministra Gleisi Hoffmann: uma CPMI no ambiente de exploração política em que está sendo proposta pode comprometer o sucesso da investigação policial, que deve permanecer protegida
de interferências externas e do vazamento de informações. Também pode atrasar o ressarcimento das vítimas, já que a sua duração está prevista para 6 meses, impactando nas medidas já em curso. Então, aqui a gente sabe, né? Gleisi Hoffmann, ela sempre tem também a sua estratégia política. Quando ela posta nas redes, ela está querendo comunicar alguma coisa. Com certeza, Gabi. Boa tarde para você, boa tarde, Chico, boa tarde a toda a nossa audiência do ICL Notícias, segunda edição. Eu diria que, neste caso, o governo já enfrentou crises desde que começou, em janeiro de 23, algumas crises inventadas, como foi a crise do Pix, né? Uma crise em que a extrema-direita aproveitou um episódio para difundir desinformação e promover um desgaste do governo, e o governo já enfrentou crises reais, como é o caso, por exemplo, da inflação de alimentos, que está associada a fatores externos, mas que acabou azedando um pouco o humor da população em relação ao governo. Neste caso, o governo, eu acho que respondeu bem até aqui à crise. Muita gente está analisando se isso tem a ver com as mudanças na comunicação. Não importa qual é a causa, a verdade é que o governo conseguiu até aqui ir conduzindo a situação de modo a mostrar que está trabalhando. Isso é o mais importante até agora. Quem anuncia a investigação é o ministro da Justiça do presidente Lula. Quem banca a demissão do presidente do INSS é o presidente. Depois, quem banca a demissão do ministro da Previdência é o presidente. Depois vem à tona que a maior parte das entidades investigadas foram credenciadas no governo Bolsonaro. Depois vem à tona que quem flexibilizou as regras para que a avaliação desse credenciamento não fosse feito ano a ano, mas que fosse feito com um prazo maior, foi no governo Bolsonaro. Quer dizer, há uma contraofensiva nos últimos dias de deputados, senadores, apoiadores do governo nas redes sociais, inclusive fazendo frente ao todo-poderoso Nicolas Ferreira, né, que é o terror das redes sociais da extrema-direita. Na semana passada, a somatória das visualizações dos vídeos de Érica Hilton, Guilherme Boulos, Natália Bonavides, Paulo Pimenta se equiparou ao Nicolas Ferreira. Então, eu acho que o governo e a base aliada, até aqui, têm se portado bem. A gente já falou aqui ontem, CPI a gente sabe como começa, não sabe como termina. Então é melhor que não haja CPI se ela tiver apenas a finalidade de desgastar o governo. Mas se tiver, pode acontecer o que aconteceu na CPI do 8 de janeiro, que foi estimulada pelo bolsonarismo no primeiro momento e que depois acabou virando um bumerangue, digamos assim, dando ao governo elementos para mostrar a gravidade dos atos do 8 de setembro. A extrema-direita que achava que ia conseguir vender a narrativa de que os atos do 8 de janeiro tinham sido feitos pela esquerda, acabou exposta à luz do dia, né, o seu envolvimento direto com os atos de vandalismo e os atos terroristas do 8 de janeiro de 2023. Acho interessante isso que o Juliano traz, né, Chico, porque pensando, né, esse raciocínio, assim, seguindo esse raciocínio de que as fraudes começaram no governo Bolsonaro, que é uma tecla que o governo vem batendo também justamente para mostrar que foi a partir de 2019 e tal. Então, a oposição, isso pode acabar virando também, né? Durante a CPMI, isso pode acabar virando contra eles também, como já aconteceu algumas vezes, né? Isso depende, inclusive, das performances, porque a CPI, ela é muito... ele é um espetáculo de mídia, né? Uhum. Então, digamos, chama convocado o careca do INSS, para dizer o apelido de um dos principais acusados até agora, ligado ao Bolsonaro. O cara que pega carona na motociata ali na garupa do Bolsonaro. Vai esse cara se dá mal num primeiro espetáculo da CPI. Isso é um desgaste tremendo ao bolsonarismo. E assim vale também para o lado do governo, se vai algum personagem do atual Ministério da Previdência se dá mal, também pega mal. Então, vai depender muito desse jogo midiático. Quem se apresenta melhor, quem vai melhor na oratória. CPI, além do conteúdo dela, ela é muito a mensagem midiática imediata. Então, vai depender muito disso. Tem um lado, uma história que eu acho também que é mais uma notícia ruim para o Bolsonaro, ex-presidente, eu acho que rouba um pouco o assunto anistia. Acho que Bolsonaro fica um pouco abandonado naquela ideia que era o monotema do Congresso há muito tempo. Então, acho que você já, no mínimo, divide os temas. Já passa a ser o esforço da oposição em cima da CPI.
já abandona um pouco o próprio Bolsonaro. Então, a ver. Eu falei com o deputado da base hoje, mais cedo, e ele comentou que parece que o Centrão, e isso é definitivo aliás, é decisivo para saber para que lado que a CPI vai, afinal de contas, o Centrão é a maior força, a maior coalizão do Congresso Nacional. Parece que o Centrão não está muito animado com essa CPI também, não. Não deve estar. Porque teve, obviamente, gente do Centrão que passou pelo INSS, que teve, né, algum tipo de relação com o esquema. Então, se tiver o governo, a esquerda e o Centrão com uma posição cautelosa para que a CPI não vire um espetáculo dantesco do bolsonarismo contra o governo, mas que seja um espaço realmente para mostrar para a sociedade tudo o que aconteceu, se houver esse pacto, essa pactuação entre governo e Centrão, dificilmente o bolsonarismo vai conseguir fazer da CPI o palco que eles esperam. Claro, há que se colocar as barbas de molho, ninguém pode achar que o jogo está ganho antes de começar, né, Chico? Mas a verdade é que o bolsonarismo neste tema talvez não tenha a força que pensa que tem para tentar desgastar o governo. Esse é um aspecto super importante. Importante. Você tocou num ponto muito importante. Todos os deputados citados até agora são do Centrão. Logo. E, por outro lado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já disse, ele até se reuniu com a Gleisi Hoffmann, né, com a ministra, para dizer, não tem como impedir a CPMI, a instalação. Né? Aí o que vem a partir daí, a gente já vai ter que acompanhar. Mas essa manobra que seria possível, por enquanto, seria só um adiamento, segundo o Alcolumbre, não dá para impedir que ela se instale. Até foi uma informação que o Pedro Figueiredo, da Globo News, ele trouxe mais cedo. E vou dizer, nem sei se é o caso de adiar, porque, sendo bem honesto, talvez seja o caso de instalar logo, mostra logo o que está acontecendo, mostra logo o que está sendo feito, porque vai adiando, daqui a pouco você tem uma CPI se arrastando no final do penúltimo ano da legislatura, já num clima de eleição. Eu acho que isso não interessa para o país, não interessa para o governo, não interessa para o processo de reconstrução do país que está em curso desde 2023. Então, instala logo, mostra logo que a culpa é do Bolsonaro, vira essa página e vamos falar da isenção do imposto de renda, vamos falar do fim da escala 6x1, vamos falar do combate ao desmatamento, vamos falar da COP. Dos assuntos que interessam ao povo brasileiro. Exatamente. E já tem as assinaturas necessárias, então, de fato, deve ser instalado o requerimento, né? Já tem as assinaturas necessárias, inclusive de parlamentares até do PT. Então, pelo regimento, precisa das assinaturas, tendo as assinaturas, a CPMI é instalada automaticamente, tem ali uma sessão, né, conjunta do Congresso e requerimento é lido, ok, está instalado. Então, a próxima reunião a gente pode esperar, para a gente ter uma ideia de quanto isso deve caminhar, tem no dia 27 de maio uma reunião conjunta do Congresso. Então, deve ser ali que essa CPMI pode, de fato, caminhar para acontecer. Então, semana que vem, né? A gente está falando... dia 27 ainda outra, né? Dias. Daqui 10 dias, Muitos é isso mesmo. plantões do ICL acompanhando as sessões da CPI de 2 da tarde. É porque semana que vem a gente vai estar de olho no Supremo Tribunal Federal, né? Tem mais uma rodada na bola do Supremo. É isso, até para separar os assuntos, né? Não vai acontecer tudo ao mesmo tempo, gente, porque senão uma coisa acaba ofuscando a outra e aí não vai dar justamente essa mídia que eles usam, né, durante o andamento das CPIs, né, como estava explicando aqui o Chico Sá. Mas é isso, já tem mais de 1/3 do número de deputados, 1/3 do número de senadores, então a expectativa é de que, de fato, ela seja aberta mesmo. Agora, ontem, a gente teve numa comissão lá do Senado, a gente teve mais ou menos um aperitivo do que pode também vir se essa CPMI for instalada, que foi o Volney. Ele estava presente, né, em audiência, o ministro da Previdência, o Volney Queiroz, para falar sobre as fraudes, justamente. E o senador Sérgio Moro, olha só, a gente estava falando aqui do Centrão, de como a extrema-direita deve agir ao longo desse processo. O Sérgio Moro, ele falou o que ele quis, né, a respeito, até porque ele quer fazer colar a imagem de que é o governo do presidente Lula que é o responsável por essas fraudes. Só que ele acabou ouvindo o que ele não quis. Por quê? Justamente porque ele se esqueceu que ele era ministro do governo. A memória dele é complicada. Não é a primeira vez até, né, que isso acontece. Mas vamos assistir como é que foi? A gente tem um trecho a respeito disso. Vamos lá. Houve uma denúncia de um servidor em 2020. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador.
Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Vossa Alguém Excelência se como omitiu ministro, aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro Nessa também não apuração. acompanhou, não tinha conhecimento? Não da chegou Polícia ao meu Federal? conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento, agora Vossa O Excelência senhor como ouviu ministro... na reunião, ministro? Na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Eu não tinha que Vossa fazer nada, Excelência era a não. pessoa de confiança de Carlos Lupe e continua no ministério. Senador, eu não queria ficar aqui nesse bate-boca com Vossa Excelência, mas Vossa Excelência, como agora ministro da que quis Justiça, me tem acusar. muito mais obrigação de saber do que eu, como Vossa secretário Excelência executivo. que... Pegou muito. Vossa Excelência fez alguma coisa na ocasião? Porque foi o atual ministro da Justiça, né, que pede a fala da investigação e pede à Polícia Federal para começar esse trabalho de apuração do que teria acontecido. Ele era o ministro da Justiça no tempo que a coisa veio à tona. O escândalo começa aí, e nada, né? E assim outros episódios, né? Você lembra também o episódio do porteiro lá do condomínio do Bolsonaro? Fez o rapaz desaparecer, nunca mais se soube notícia desse rapaz, porque ele dá um prensa só no porteiro. É esse tipo de covarde que dá prensa em porteiro, em pai de família, nunca enfrenta outra autoridade do mesmo naipe que ele. A PF estava totalmente aparelhada no governo Bolsonaro, o Sérgio Moro era diretamente responsável por esse aparelhamento, vem falar agora de investigação. Agora, é importante o que a gente viu, porque muita gente comentou, especialmente na grande imprensa comercial, de que talvez pudesse prolongar o desgaste do governo a presença do Volney como o ministro, ele que era secretário executivo, exatamente por esse argumento que o Sérgio Moro trouxe. Ah, mas você era do ministério, como é que você não investigou? Então tinha gente que defendia que o Lula tinha que tirar todo mundo, etc e tal. O Volney é um ex-deputado, foi líder da bancada do PDT, um sujeito politicamente qualificado, quer dizer, é um cara que numa audiência pública do Senado, da Câmara ou numa sessão da CPI vai engolir os deputados bolsonaristas. E para completar, é de Caruaru. E é de Caruaru, que é uma terra boa demais. É a nossa capital do forró. Agora, eu queria seguir aqui falando de outros assuntos. Agora há pouco eu lembrei do julgamento. A gente vai ter semana que vem o julgamento de mais um núcleo, né? Do núcleo 3 do golpe, do Supremo Tribunal Federal, que vai acontecer na terça-feira e deve também continuar na quarta-feira. Então são 2 dias previstos para julgamento lá na primeira turma. E tem um aspecto, gente, que eu queria muito tratar com vocês aqui, que está se juntando a esse julgamento, acaba dando força, né? Essa denúncia acaba ganhando ainda mais força, porque ontem a gente teve a divulgação de áudios de um dos acusados, o policial federal Vladimir Soares, que, assim, para dar só um trechinho do áudio, porque a gente vai transmitir aqui para vocês poderem ouvir na totalidade, ele simplesmente defendeu matar todo mundo no áudio, tá? Dizendo Só isso, que o Lula né? ia tomar posse. Só isso, simplesmente matar todo mundo. É isso. Então, a gente teve aqui no ICL Notícias também acesso a esses áudios e a gente vai começar... Acho que vale a pena a gente começar por esse. Ah, né, só vale, por favor. Que é, talvez, o trecho mais forte dessa fala. Vamos lá. A gente ia com muita vontade, a gente ia empurrar meio mundo de gente, matar meio mundo de gente, tava nem aí já, cara. E as coisas aconteceram, né? O presidente está lá, hoje eu falei com o assessor dele lá nos Estados Unidos, eles estão nos Estados Unidos, falei com eles. Eles estavam até ontem sob o cuidado do Serviço Secreto, hoje estão sob o cuidado da Polícia Local, né? Esperando a negociação para Alexandre Moraes, da última forma desse mandado de prisão de fake news, né? Só o ajudante de ordem, meu irmão, tem 4 inquéritos por fake news. O que é que o coitado do ajudante de ordem tem, cara? O Cid, né? Um cara gente boa, eu conheci. Então assim, cara, vamos tocar o barco. O Alexandre de Moraes realmente tinha que ter tido a cabeça cortada quando ele impediu de o presidente colocar um diretor da Polícia Federal, né? O Ramagem. Tinha que ter cortado a cabeça dele, era ali. Você tá entendendo? Mas não fez. Foi frouxo. Entende, cara? E tentou fazer tudo direitinho, 4 linhas, não sei o que, e só se ferrou. Ele também disse que o Alexandre de Moraes tinha que ter tido a cabeça cortada. Não, o clima, que clima? Esse clima total de terror, né?
E o tom é como se fosse uma conversa ali de comadres, como se nada tivesse acontecendo. É tão natural esse tipo de coisa, de ameaça de violência para eles, que o tom parece que estão ali numa conversa sexta-feira, antes da cerveja, né? Pelo amor de Deus. Da Jurubeba. Ele, inclusive, fala duas coisas que chamaram muita atenção. Uma que é que o Bolsonaro foi frouxo. Então, veja como havia um setor tão radicalizado que achava que o Bolsonaro tinha que tocar o terror mesmo sem apoio das Forças Armadas. Acho que foi mesmo... o Moraes, né, que ele estava falando, que foi frouxo. Não, fala que o presidente foi frouxo, que ficou com esse papo de 4 linhas da Constituição. Ele ficou com esse negócio de papo linha de Constituição, foi frouxo, ele tinha que ter cortado a cabeça do Moraes. Então, assim, também dentro do bolsonarismo tinha tensão, não era uma coisa simples não para eles aceitar que o Bolsonaro não ia para uma aventura golpista sem o apoio das Forças Armadas, né? Então, realmente, um bando de cachorros loucos, com todo respeito aos cachorros loucos, o Chico. É isso aí, o clima era esse. Tem outro trecho aqui também, do policial federal Vladimir Soares, para lembrar o nome dele. Ele estava mencionando que participava de uma equipe de operações especiais que tinha grande poder de fogo, e aí ele disse que o golpe só não se concretizou porque o PT comprou generais, foi o que ele disse. Vamos ouvir mais esse trecho. Nós fazemos, né, de uma equipe de operações especiais que estava pronta para defender o presidente armado, sabe, e com poder de fogo elevado, para empurrar quem viesse à frente, entendeu, velho? A gente estava pronto para. Só que aí o presidente, esperávamos só o ok do presidente, uma canetada para a gente agir. Só que o presidente deu para trás, porque na véspera que a gente ia agir, o presidente foi traído dentro do exército, né? Os generais foram lá e deram a última forma, disseram que não iam mais apoiar ele. Ou seja, na realidade o PT pagou para eles, comprou esses generais. Gente. E pensar que esse cara, ele atuava na segurança do Lula. Ele era um infiltrado lá. Então, quando ele fala de matar todo mundo, a gente tem que levar em conta que não era alguém que estava distante a 2.000 quilômetros do Lula e das autoridades de Brasília, não. Ele estava infiltrado. Ele podia cometer qualquer ato de terrorismo com a maior facilidade do mundo. Impressionante. E também o delírio, onde chega o delírio dessa gente, né? Quer dizer, não teve golpe, primeiro que estava um pé da vida com o exército, né? Enquanto a turma estava lá na porta dos quartéis pedindo intervenção militar, já começava a circular nos grupos bolsonaristas, que só não tinha uma reviravolta, uma virada de mesa, porque os militares estavam com medo, e esse delírio de que o PT pagou os generais. Né? Que loucura. Só eu, quando era do pessoal, comprei 2. Já comprei 2 generais, já botei lá em casa, entendeu? Um para pintar o meio-fio e o outro para cuidar das plantas lá. Ele acredita realmente. Acredita, né? Totalmente nisso. Essa gente tem um nível de conspiração assim na cabeça, de paranoias, né, delirantes, assim, não é qualquer coisa, é para valer. Por isso que é uma gente perigosa. É bem capaz de montar uma história dessa e matar uma autoridade. E se esse tipo de coisa circulava nos grupos de WhatsApp, que um tio França pegue um ônibus em Santa Catarina e se exploda na Praça dos Três Poderes, como fez, é porque esse tipo de delírio está circulando nesse mundo. Né? E não chega a ser uma deep web, não chega a ser uma coisa clandestina. Isso deve circular em grupos de WhatsApp, eles devem falar esse tipo de barbaridade nos grupos de WhatsApp. Então, assim como a Covid foi criada por um laboratório chinês, assim como o Biden não era o Biden, era um dublê, esse tipo de maluquice... A ideia de que a esquerda comprou os generais, de que o Bolsonaro queria muito tomar o poder, mas não tomou porque foi traído, e esse tipo de absurdo circula nesses grupos de WhatsApp e estimula lobos solitários, vamos dizer assim, como o tio França e outros. Né? Eu acho até interessante quando a gente ouve esses áudios, porque dá realmente um pouco a dimensão do que se passa, né, na cabeça das pessoas e no diálogo dessas pessoas também. A gente ouviu diversos áudios que, ao longo da divulgação do relatório da Polícia Federal, deixou todo mundo estarrecido, né? Enfim, era daí para muito pior. É realmente, assim, um tom falando sobre crime, sobre assassinato com uma naturalidade impressionante. E o Vladimir também chegou a dizer que ninguém do governo Bolsonaro estava pronto.
Assim, não tem ninguém pronto para a posse do presidente Lula. Quer dizer, eles estavam convictos de que o Lula não ia subir a rampa, como eles dizem, né? Como eles disseram tanto. Mas trabalharam para isso, né, Gabi? Porque pressão em cima dos generais para tentar mudar a posição que o Exército teve em relação ao plano golpista. O Braga Neto dizendo, não, só mais 72 horas, esperem mais um pouco. Então, quer dizer, eles estavam trabalhando para viabilizar o golpe, né? Quer dizer, até o último momento. E o 8 de janeiro, né, foi ali uma tentativa meio desesperada já, porque ali já tinha o não do Exército, ali já tinha uma série de dificuldades. Bom, vamos tentar então botar a gente na rua, porque de repente isso altera esse quadro difícil que a gente está aqui. Eles tentaram dar o golpe até o último momento, e mesmo que aquele golpe que está na minuta, com a decretação do estado de emergência e outras medidas, não tenha sido concretizado, o 8 de janeiro, aquela quebradeira, era parte da tentativa do bolsonarismo de mudar o clima, mudar o ambiente para ver se atraía os militares para uma intervenção, e aí sim Bolsonaro assinaria lá o decreto de emergência, o que fosse. Então, por isso que não dá para falar só de tentativa de golpe. O 8 de janeiro foi uma tentativa de acender o golpe, uma faísca, né, uma centelha, como diria Lenin, né, para incendiar a pradaria. Sim, eles tiveram prática do golpe. O 8 de janeiro é o golpe, é o desespero, né, do golpe, mas na prática, na quebradeira total. E o Bolsonaro aguardando lá na Flórida, aguardando para voltar para o Brasil. Era essa, o cenário era esse. Anderson Torres fora do... Tava tudo planejado, né? Tudo. O secretário foi viajar no final de semana que ia acontecer a quebradeira, o secretário de Segurança do DF. A gente tem também esse trecho que eu comentei aqui, que ele está falando que eles estavam convictos de que o Lula não ia subir a rampa e que não tinha ninguém do governo Bolsonaro preparado para fazer essa transição. Então a gente vai ouvir mais esse áudio. Vamos lá. O povo aqui está desolado. Ninguém entende. O próprio MRE, velho, os caras não entendiam, não se prepararam para essa posse, porque não ia ter posse, cara. Nós não íamos deixar. Mas aconteceu. E Bolsonaro faltou um pulso para dizer, não tem um general, tem um coronel. Vamos com os coronéis, porque a tropa toda queria. Toda. 100%. Só os generais que não deixavam. Aí até tem outro trecho também que ele admite que ele fez parte da trama. Enfim, não precisaria nem a gente ter esse áudio para ter certeza, né? Porque a gente já está ouvindo aqui ele dizendo que fez parte desse grupo de operações, que tem um poder muito forte. Então, enfim, isso também acho que vai contar, talvez, para a gente ter ali uma repercussão durante o julgamento na semana que vem, né? Isso é réu confesso, né? Realmente não é difícil, não tem salvação. Bom, a gente vai continuar acompanhando essa história. Na próxima terça-feira, lembrando, o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma do Supremo, vai julgar o núcleo 3 da trama golpista. Então, a gente vai ter a nossa equipe toda mobilizada o dia inteiro para acompanhar essa história desde cedo, quando o julgamento começa às 8 horas da manhã. E a gente tem também... Lembrando, ontem tivemos a nossa primeira aula magna da pós-graduação do ICL em parceria com a FESP de São Paulo, o curso Repensando o Brasil, Sociedade Política e História, que, aliás, eu assisti a aula do Gessé. Também. Como sempre, né? Gessé Demais, Souza, né? Muito atual, sempre com um olhar muito crítico e aguçado com o que está acontecendo no Brasil e do mundo, né? Bela aula. Excelente. Essa foi uma aula aberta, mas teve muita gente que não conseguiu assistir, que essa aula do Gessé é Por que as elites odeiam o povo brasileiro? O tema da aula magna, né, que é uma aula à parte, não faz parte do curso de pós-graduação, mas é um aperitivo do que vem por aí. Então, a gente tem a oportunidade de acompanhar essa aula magna. A gente vai ter um replay que já está liberado, que por tempo limitado, então tem que fazer a sua inscrição para poder assistir. Você pode ir em icln2.com.br, que está disponível, mas se você deixar para fazer depois, pode ser que você não consiga assistir. Então, acho que agora é o momento. Só pode fazer depois do ICL Notícias segunda edição. Não, pode fazer agora, enquanto está aqui, ó. A gente está aqui conversando, a pessoa pode ir lá, icln2.com.br. Se inscreve, só deixar o e-mailzinho ali. É muito fácil, é moleza total. Enquanto está assistindo a gente. Ou também apontar o QR Code na tela para poder entrar. Mais prático ainda, é isso aí. E para quem assistiu também, vale a pena, né? Chamar amigo, chamar familiar para assistir, que todo mundo pode ter acesso a conteúdo de muita qualidade aqui.
e muito atual, né, para além do que a gente já conversa todos os dias aqui no nosso noticiário. Vamos voltar a falar sobre a despedida do Pepe Mujica no Uruguai, gente? Por favor, a semana foi dele. Aliás, olha, Rodrigo Viana está preparando um conteúdo, eu não vou dar spoiler, mas ele contou no nosso grupo de jornalismo, assim, quem ele está conseguindo entrevistar nessa despedida do Pepe. É coisa, assim, histórica mesmo. Tem que levar em consideração que não é um repórter qualquer, é um jornalista com muito estudo sobre a América Latina, é objeto da tese dele, né? Inclui a história política do Uruguai, então vem coisa para valer. Vem coisa para valer por aí. Ele também hoje estava acompanhando ali, depois, né, do velório, ontem mesmo ele entrou com a gente, já tinha acabado a cerimônia, mas hoje foi cremado o corpo do ex-presidente do Uruguai, o Pepe Mujica. Foi hoje de tarde lá em Montevidéu, numa cerimônia que foi reservada, foi privada só para os amigos, para os familiares do Mujica. Essas cinzas, como a gente conversava, elas foram espalhadas, as cinzas do Mujica, na chácara onde ele morava, né? Essa chácara fica ali nos arredores da capital e junto com a Manuela, a cadelinha dele, né? Muito simbólica o lugar onde ele escolheu descansar, né? Importantíssimo. E sabe, Gabi, Chico, uma coisa que desde ontem eu estava querendo comentar aqui, por que o Pepe Mujica se tornou esse símbolo tão forte de decência, de compromisso com os pobres, de transformação social, e sempre alertando para os perigos do capitalismo, para os perigos do neoliberalismo. E isso tem a ver com a relação dele com o poder. Não era só o fato de ter optado por uma vida simples, por uma vida nas condições em que ele sempre viveu, né? Mas ele se relacionou com o poder sempre com uma posição de certa equidistância e certa, eu diria até mais, desconfiança com as pompas do poder, etc. No momento em que faltam tantos líderes, veja, o Mujica tem uma história de vida extraordinária, mas o governo dele, embora com avanços importantes, não acabou com os problemas do Uruguai, enfrentou limites, enfrentou dificuldades, mas o exemplo dele e a sua relação com o poder, a sua capacidade de sendo simples e levando uma vida simples, só fazendo isso, promover uma crítica aos deleites que o poder pode oferecer para os políticos, se tornou um exemplo que transcende hoje a esquerda. Embora só a esquerda possa reivindicar, porque ele era um homem de esquerda, é bom dizer sempre, mas tem que fazer com que até gente que não é de esquerda tenha que reconhecer a beleza da sua trajetória. Né? Ah, com certeza. Eu vou aproveitar essa sua fala, Juliano, para chamar o professor Castro Rocha para conversar com a gente, para falar desse aspecto da vida do Pepe Mujica também, que representa uma vontade muito forte de mudança, essa que foi a atuação política da vida inteira do Mujica, né, que tem uma relação com a utopia. Professor, boa noite. Eu queria que você compartilhasse com a gente a sua percepção sobre essa vontade de mudar o mundo do Pepe Mujica, né? Boa noite, Gabriela. Sempre uma alegria voltar a falar com você. Igualmente com o meu amigo cearense Chico Sá e com o Juliano. Vamos lá. Eu acho que o Juliano já tocou, eu acho que no ponto principal que eu queria trazer para a nossa reflexão. Porque eu tenho a impressão que o que é decisivo na lição do Pepe Mujica é a dimensão utópica da qual ele nunca abriu mão. Se hoje, em muitos lugares do mundo, não apenas no Brasil, se há por vezes, nós pensamos numa crise da esquerda, talvez esta crise se atenha, seja sobretudo resultado de um certo abandono da dimensão utópica no sentido mais profundo. Veja o caso do Pepe Mujica, que já foi dito, todos sabem, mas eu quero recordar só um ponto. O Pepe Mujica passou 14 anos preso, Gabriela. Desses 14 anos, ao menos 10 anos em isolamento e constantemente torturado. Ao sair da prisão, ao reconstruir a sua vida política, foi guerrilheiro Tupamaro, ao reconstruir sua vida política, ao chegar à presidência da República, em nenhuma circunstância houve qualquer espécie de rancor, ressentimento, em nenhuma circunstância. Mas a vida que ele levou, e essa imagem é uma imagem tão tocante, a vida simples que ele levou era simples apenas na aparência. Ele deu várias entrevistas em que ele chamava atenção para um fato. Ele dizia, materialmente podem me considerar o presidente mais pobre do mundo,
do ponto de vista do que realmente importa, eu sou o mais rico de todos, porque eu tenho controle sobre o meu tempo e eu tenho, sobretudo, controle sobre os meus projetos de mundo. Me parece que nós precisamos muitíssimo resgatar esta dimensão da vida do Pepe Mujica. Nós não podemos, em nenhuma circunstância, abrir mão da utopia, compreendendo sempre que a utopia não é um projeto específico, não é um alvo determinado. Quando chegarmos na rodovia, no quilômetro 47, chegaremos à cidade da utopia. Não! A utopia é um horizonte que, quanto mais nos aproximamos dele, mais ele recua. A utopia é uma constante exigência para que sejamos melhores no nosso cotidiano. É um projeto para um mundo mais fraterno. A utopia, nesse sentido, é um princípio regulador. Não é um objetivo concreto, é um compromisso mais ético que nós temos conosco mesmos, de nos aperfeiçoar e de melhorar o mundo. Gabriela, posso citar um poema Claro, em homenagem a Mujica? Por favor, professor. Por favor. Eu acho que é um poema que define perfeitamente essa dimensão que eu estou tentando resgatar no Mujica e que, veja, se você me permite, Gabriela, antes do poema, escrever 3 exemplos contemporâneos que são fundamentais para compreender a força que a utopia ainda pode ter e como nós precisamos acreditar profundamente na dimensão utópica das nossas existências. Veja o caso da Alemanha. Há um crescimento assustador na Alemanha de um partido neonazista, aliás, apoiado decididamente pelo Elon Musk, o Alternative für Deutschland, o AfD, que é um partido neonazista. E todas as pesquisas indicavam que chegaria provavelmente ao poder na última eleição na Alemanha. Não chegou, ficou longe do objetivo, embora tenha crescido. E por quê? Porque surgiu uma deputada, uma jovem de 36 anos, a Heidi Reicheneck, de 36 anos, de um partido que no seu nome consagra a utopia. É Die Linke, a esquerda. E ela conseguiu galvanizar a juventude, justamente a juventude que é tão seduzida pela extrema-direita. E o partido Die Linke não somente bateu a famosa cláusula de barreira, como evitou, como um dique utópico, o crescimento da extrema-direita na Alemanha. Nos Estados Unidos, hoje, há um senhor que recorda o Pepe Mujica, que é o Bernie Sanders, que tem levado multidões para comícios em todos os Estados Unidos para denunciar a tentativa autocrática do governo Trump, que está ameaçando agora suspender o habeas corpus, aquilo que o AI-5 fez no Brasil, a suspensão do habeas corpus. Poema para o Mujica, Antônio Machado. Vou citar só 2 versos, Gabriela, para não ocupar muito tempo. Ele diz assim: Caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Esse caminho que não tem mapa, esse território que não tem fronteira, tem nome. O nome é utopia. A verdadeira lição do Pepe Mujica é que é possível para um político ser fiel à utopia. Se nós resgatarmos esta noção, esta dimensão, nós superamos a extrema-direita no mundo inteiro. Nossa. Maravilha, professor. O Mujica falava, assim, a utopia dele era muito feita a partir da ideia de tempo. O tempo do consumo, não é? O tempo da política, o tempo da história. Professor, aqui no Brasil, o que você imaginaria como uma utopia em 2025, 2026, que incendiaria um pouco a juventude, tiraria a gente desse marasmo, ou dessa falta de vitalidade, por exemplo, para ir para as ruas? O que seria, para a gente imaginar, já que é sexta-feira, vamos imaginar coisas boas para o Brasil. O que seria uma boa utopia brasileira para o momento? Podemos sonhar juntos? Por favor. Então, antes do final deste ano, o governo da Frente Ampla anunciará 3 ou 4 medidas. A primeira delas: até 2030, o governo federal terá construído 100 mil creches Brasil para receber a infância brasileira de 6 meses a 5 anos de idade, para preparar a segunda utopia. Chico Sá, o governo da Frente Ampla fará uma emenda constitucional com uma cláusula pétrea na Constituição para destinar um montante significativo do PIB de maneira permanente, e quem não cumprir será de imediato, sofrerá impeachment, para que a educação básica no Brasil seja uma educação integral, como, por exemplo, foi o sonho do CIEP, do Darcy Ribeiro, do Leonel Brizola. Terceira utopia brasileira: que o salário, que quem até R$5.000, até R$7.000 não pague imposto de renda.
que os dividendos finalmente sejam cobrados, que os bancos finalmente paguem pelos seus lucros absurdos, que os super ricos finalmente sejam taxados, que a herança deixe de ser 4%, que é uma anomalia brasileira, e já que somos todos americanos e adoramos Trump, que seja os 40% dos Estados Unidos. E para terminar, a utopia máxima, o governo da Frente Ampla anunciará, Gabi, eu vou lhe dizer o dia, no dia 13 de dezembro de 2025, uma espécie de anti-AI-5, o governo da Frente Ampla anunciará a criação de um grupo de trabalho para que em 10 anos o transporte público seja gratuito no Brasil, nos municípios, nos estados e na federação. E será o maior programa de redistribuição de renda da América Latina de toda a sua história. Pronto, Chico, o que você acha? Que maravilha, que maravilha. Que maravilha. Eu fico feliz, saio daqui feliz hoje. Vamos para as ruas, Chico. Muito bom. Não, são utópicas, é no horizonte de utopia, mas eu vi viabilidade. Não, mas é concreto, Chico. Eu vi viabilidade em tudo aí. É claro, veja, olha o caso da Argentina. A lei de garantia dos direitos das mulheres em relação ao próprio corpo e ao aborto na Argentina foi aprovada. Mas, Gabi, você sabe quantas vezes essa lei foi levada para o Congresso argentino antes de ser aprovada? 4 vezes. Nas 3 primeiras vezes, na primeira vez foi uma derrota absolutamente acachapante. Parecia que nunca mais seria possível voltar com a proposta. Voltou a segunda vez, voltou a terceira vez. Galvanizou a juventude argentina, galvanizou não apenas as mulheres, galvanizou a juventude e as pessoas que pouco a pouco foram entendendo a dimensão do problema. Na 4ª vez, a Argentina deu um salto para o futuro e aprovou essa lei de garantia para o aborto nas condições previstas para a lei de maneira segura, feita pelo Estado argentino. É isso, Chico. Muitas vezes, um governo precisa perder eleições. Não há nenhuma vergonha em perder uma eleição. É melhor propor creche para 100 mil creches Brasil, educação integral como há no estado do Ceará para todo o país. Se formos derrotados, que então fique explicitado para a população brasileira quem é contrário a ter creche, quem é contrário a ter escola integral. Essa derrota pode ser um grande trunfo numa eleição presidencial. Maravilha. Se fosse o caso. Muito bom. Muito bom. Queria falar um pouco da dimensão, professor, da figura do Mujica como uma influência na região, na América Latina, né? Se a gente considerar, por exemplo, 30, 40 anos atrás, as grandes figuras da esquerda latino-americana eram o Fidel Castro, que ainda comandava a Cuba revolucionária, os sandinistas na Nicarágua, né? A resistência guerrilheira na Colômbia, esses eram, e outros, né, lutadores pela justiça que tinham sido assassinados ou perseguidos, como o caso do próprio Salvador Allende no Chile, né? Nós estamos chegando já na metade da 3ª década deste século e perdemos mais uma referência importante. Mujica era uma referência não só para o Uruguai, mas para toda a América Latina, né? Quem são, né, para além, claro, do presidente Lula, que é uma liderança, uma referência no combate à pobreza, no combate às desigualdades aqui no Brasil, que outras referências a gente pode esperar na América Latina para seguir inspirando a nossa juventude, né? De vez em quando surgem alguns nomes. Recentemente se falava muito da vice-presidenta da Colômbia, Francia Márquez, que é uma mulher negra, uma lutadora da costa colombiana. Depois parece que perdeu um pouco de protagonismo no governo. Havia uma grande expectativa com o presidente do Chile, o Gabriel Boric, também um jovem, vai terminar seu governo com menos de 40 anos, né? O Gustavo Petro. Quem mais que você identifica na América Latina como referências, não só da transformação, da luta, porque essas há várias, mas que podem carregar essa promessa de futuro, de transformação, essa promessa de um mundo melhor? Vamos lá, questão difícil, Juliana, porque historicamente não é um problema brasileiro. Historicamente, a esquerda sempre teve muita dificuldade de criar quadros para o futuro. E houve, o caso do Fidel Castro é apenas exemplar. Após a saída do Fidel Castro do poder, o seu irmão Raúl assumiu. E historicamente a esquerda sempre teve muita dificuldade de criar quadros que assumissem posições de poder. O Gustavo Petro é uma figura muito interessante, Juliano, mas ele enfrenta na Colômbia uma oposição que é absolutamente fascista. Ele não consegue dar um passo com um pouco de segurança, o que ajuda a compreender o que aconteceu com a Francia Márquez. Eu estive na Colômbia logo depois da eleição do Gustavo Petro e a presença da Francia Márquez foi rigorosamente fundamental para a eleição do Gustavo Petro. Foi muito apertado a eleição, havia um candidato nazista, declaradamente nazista, com uma coisa espantosa.
na Colômbia, representantes da extrema-direita. A Colômbia tem um problema particularmente grave, que é a presença de forças paramilitares de extrema-direita que foram desenvolvidas pelo ex-presidente Álvaro Uribe, que ainda é uma força. Então, o Gustavo Petro está muito manietado, ele tem dificuldade para sobreviver politicamente. Por isso, a Francia Márquez, creio, não pôde ter o protagonismo que nós esperávamos. Algo muito importante, me parece, no legado do Pepe Mujica, é que o Pepe Mujica contrariou, inclusive, essa tradição da esquerda, que, repito, não é brasileira, é uma tradição da esquerda. Porque o Pepe Mujica conseguiu criar muitos sucessores. O Pepe Mujica tem um conjunto não pequeno de políticos no Uruguai que reivindica seu legado e que tem absoluta autonomia para trabalhar a partir desse legado. Duas figuras que me parecem interessantes para que pensemos hoje a política latino-americana. Primeiro é o ex-presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, e a atual presidente do México, a Claudia Sheinbaum. Ambos, isso foi criado pelo López Obrador. Eu creio, Juliano, que ele criou um modelo de comunicação direta com a população que nós deveríamos levar a sério no Brasil. O que o López Obrador fez? Talvez tenha exagerado a dose, mas o que ele fez? Ele criou algo que ele chamou no México de mañaneras. Isso porque ele é conhecido, é um político muito dedicado, de grande probidade, muito respeitado no México. Mas ele é conhecido por não dormir. Então, o López Obrador, quando foi prefeito da cidade do México, era conhecido por as 4, 5 horas da manhã e ver as obras que estavam sendo feitas. Todos esperavam El Pez, que é o apelido dele, chegar. E nas mañaneras, todos os dias, às 7 horas da manhã, olha que maravilha, Gabi, essa ideia é para vocês, jornalistas. Todos os dias, às 7 horas da manhã, no Palácio do Governo, ele reunia a imprensa e ele só falava às 7 horas da manhã. E o que ele conseguia com isso foi algo notável, Chico. Primeiro que ele respondia a fake news, que ele sofreu constantemente campanhas terríveis de fake news. Ele respondia. Mas mais do que isso, ele só anunciava as principais decisões do governo às 7 horas da manhã nas mañaneras. Consequência, o dia inteiro era ele que pautava a imprensa, e não como acontece hoje no Brasil, que nós passamos 24 horas por dia respondendo bizarrices de Silas Malafaia e Nicolas Ferreira, que ninguém merece, especialmente numa sexta-feira. Então me parece, Juliano, que é um problema da esquerda em geral, mas eu vejo com muito bons olhos a ação política do López Obrador e a ação política da Claudia Sheinbaum, porque o que eles estão tentando fazer é, numa situação tão conflagrada e difícil como a do México, é estabelecer uma relação direta com a população. Me parece que a esquerda está perdendo um pouco isso, porque a extrema-direita, não só no Brasil, não só na América Latina, a extrema-direita domina a retórica das redes sociais. E o López Obrador, creio que inventou uma forma nova de estabelecer essa relação direta com a população. Sem o estabelecimento dessa relação direta, Chico, nós não conseguiríamos resgatar a dimensão utópica. É muito boa essa discussão. A gente teve diversas vezes aqui um momento em que se discutia muito a questão da comunicação no governo Lula, até antes, né, dessa mudança de quem estava assumindo o ministério, né? Agora a gente tem uma nova cara até no Ministério da SECOM, mas a gente teve essa discussão justamente levando em conta como fazia o ex-presidente do México. Né? Exatamente, é isso que o professor tocou. E aqui o que estava sendo um pouco correspondente a esse exemplo, esse modelo mexicano, eram as entrevistas matutinas ali no alvorecer mesmo, 7, 8 da manhã, do presidente Lula em emissoras de rádio pelo Brasil inteiro. Isso. Substituía um pouco, ia um pouco nessa pegada do modelo mexicano. Diferente do que ele estava fazendo no YouTube, né? Estava comunicando de uma maneira exatamente. muito mais aquele encontro no YouTube não estava pautando ninguém, mas a entrevista do rádio, que ele passava ali em revista todos os assuntos do dia anterior, isso teve uma grande repercussão. Perfeito, Chico. Professor, eu queria também aproveitar a sua presença aqui. Há pouco a gente falava sobre o julgamento do próximo núcleo, que é o núcleo 3, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal na semana que vem, na trama golpista. A gente já conversou diversas vezes, né? É muito importante a avaliação, as análises do professor, os estudos que ele traz a respeito do comportamento dos militares historicamente no nosso país, né? E a gente tem justamente muitos militares da ativa nesse núcleo. Também da reserva, enfim, os chamados quides pretos estão se destacando nesse grupo que vai ser julgado agora
pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, aqueles que estavam ali no planejamento de assassinato, não só do presidente Lula, mas também do vice e do ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente teve também agora o Núcleo 4, alguns militares também, né? 7 dos denunciados a gente teve nesse Núcleo 4, 6 eram militares. Então, até no primeiro núcleo também, enfim, mas agora é o mais simbólico de todos eles. Então, eu queria te ouvir pela perspectiva do fim da impunidade, né, dos militares e também essa dívida histórica que a gente tem no Brasil, né, essa dificuldade de rompimento desde a época da ditadura militar. Ah, que bom, você usou a palavra-chave, Gabriela. Há hoje no Brasil a extrema-direita, aliás, a extrema-direita de fato é mestre em retórica, porque a extrema-direita conseguiu e consegue, com uma presença maciça nas redes sociais, trocar os termos ou apropriar-se de uma linguagem de direitos precisamente para esvaziá-lo do seu sentido original. Veja o caso agora que se discute em relação ao deputado federal Ramagem, que não é militar, mas é delegado da Polícia Federal. Então, em primeiro lugar, para responder diretamente à sua pergunta, é uma novidade absoluta na história da República Brasileira que generais 4 estrelas da ativa ou reformado estejam sendo julgados pelo judiciário. A minha frase pode parecer redundante, mas não é. No Brasil, os militares criaram uma aberração, que é um superior tribunal militar para julgar os próprios militares, isto é, para blindá-los eternamente. E no Brasil, a grande espada de Damocles da nossa democracia é o fato dos militares acreditarem que eles são tutores e que eles deveriam exercer um poder moderador permanente. Então, que agora nós tenhamos um general golpista como Augusto Heleno, golpista desde 1977, quando ele tentou ajudar o general Silvio Frota a dar um golpe no Ernesto Geisel para endurecer o regime. Chico, 1977, ele era capitão, jovem capitão. Ele foi punido? Não, tornou-se general. O que fez? Tentou novo golpe. General Walter Souza Braga Neto. Eu estava escutando, eu sempre vejo vocês, mesmo quando não participo. Eu estava escutando a conversa de vocês antes, vocês já disseram tudo. Mas é absolutamente inédito na história da República que eles estejam sendo julgados de maneira autônoma pelo Poder Judiciário e não por uma esfera militar que nunca os consideraria culpados. Mas qual é o truque retórico da extrema-direita que nós precisamos denunciar? É que imunidade parlamentar nada tem a ver com impunidade. É indispensável que não haja essa confusão. Da onde vem na Constituição Federal de 88 a ideia da imunidade parlamentar? Vem de um fato histórico. Gabi, temos tempo de falar rapidamente dele? Sim, por favor, professor. Voltemos agora, Chico e Juliano, a 2 de setembro de 1968. Subiu na tribuna da Câmara um deputado, Márcio Moreira Alves, também jornalista, Chico, e fez um discurso no qual ele conclamava, olha a coragem do Márcio Moreira Alves, Chico, ele fez um discurso no dia 2 de setembro de 1968, conclamando a população brasileira a boicotar a ditadura militar. Literalmente isto, a boicotar a ditadura militar em todos os modos, não votar, etc. Consequência, o governo da ditadura militar solicitou à Câmara autorização para processar o Márcio Moreira Alves. No primeiro e último gesto de autonomia e de coragem dos deputados diante da ditadura, a Câmara Federal, num gesto que a enobrece, negou à ditadura militar permissão para processar o Márcio Moreira Alves. Qual foi a resposta da ditadura militar? Um pouco mais de 2 meses depois, no dia 13 de dezembro de 1968, decretou o ato institucional número 5, dissolveu o Congresso e suspendeu o habeas corpus. Na Constituição Federal de 88, quando no artigo, o artigo é o 56 ou 53, Gabi? Eu acho que é o 53, não é? O artigo 53. Quando no artigo 53, na Constituição Federal, estabeleceu-se que haveria imunidade parlamentar, isso, era imunidade 53, não é? Isso mesmo. Imunidade parlamentar para as opiniões defendidas e proferidas pelo deputado no exercício do seu mandato. Agora, se lê o artigo, o parágrafo 1 é bem claro. Este dispositivo ele só é válido da imunidade parlamentar a partir da diplomação do deputado eleito. Os 3 crimes principais pelos quais o deputado federal Ramagem e todos os outros estão sendo acusados
se referem à abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ao uso de violência para a consecução do objetivo e à organização criminosa. Olha meu filhão aqui. Fala, oi, Gabi. Dá um beijo nele, professor, por nós. Eu adoro quando ele aparece ao vivo aqui com a gente. Ele é meu leitor favorito de poesia. Então, Gabi, o objetivo foi evitar que outro caso como o do Márcio Moreira Alves acontecesse. Agora, imaginar que você pode ser, por ser deputado, que todas as suas ações anteriores à diplomação possam ser blindadas, é confundir imunidade com impunidade, mas toda atenção aqui é pouca. A extrema-direita é mestra em realizar essas confusões semânticas e criar um ruído nas redes sociais a tal ponto que nós ficamos sem reação. Professor, eu vou aproveitar aqui, achei essa sua avaliação perfeita, mas como a gente tem pouquíssimo tempo agora com você, eu queria aproveitar essa oportunidade para você contar um pouquinho sobre a live que tem agora às 7 horas da noite. Inclusive, começa assim que termina o N2, né? Já que você falou, né, professor, que o João Vicente é aí o seu maior parceiro nessa leitura de poemas, então aproveitar para chamar aqui a sua live também. Muito obrigado, Gabi, pela generosidade. Gabi, Chico, Juliano, essa é a minha utopia. Esse é o meu pequeno passo toda sexta-feira. Eu abro uma live no Instagram, é uma espécie de curso permanente de literatura. Pessoal, gratuito, tá? Basta entrar no meu Instagram, que está aí, @JoãoCésarCastroRocha. Toda sexta-feira nós passamos não mais do que 50 minutos, porque as pessoas também precisam se divertir na sexta-feira. E hoje eu estou entusiasmadíssimo, Gabi. Nós vamos colocar em diálogo 2 poemas que eu adoro. O Carrego Comigo, do Carlos Drummond de Andrade, e o Guardar, do Antônio Cícero. E os 2 poemas dialogam porque no poema do Drummond ele carrega consigo um pequeno envelope que ele não sabe o que é. Já no poema do Antônio Cícero, só se guarda aquilo que se vê, que se admira, que se sabe exatamente do que se trata. E eu vou passar 50 minutos conversando com as pessoas, associando os 2 poemas. E o João Vicente gravou 2 vídeos lendo os poemas, Gabi. É lindo, não é? Muito bom, professor. Bom, eu vou ter que assistir, porque Guardar é o meu preferido do Antônio Cícero. Vamos. É lindo, não é? É lindo, lindo, lindo. Maravilhoso, professor. Obrigada por dividir com a gente. Muito obrigado. E também, enfim, convido toda a nossa audiência também a Vamos lá, vamos ver. Do N2. Daqui a 30 minutos. É isso aí. Muito bom, querido. Professor Castro Rocha, é sempre um luxo ter você aqui com a gente conversando. Obrigada. Volta mais vezes, que a gente gosta demais de ter você aqui. Por favor, N2 implora. Sente saudades, né? Gabi, eu vou ver se eu combino um dia para estar aí pessoalmente. Vai ser divertido. Opa, a gente vai querer. Aí é luxo demais, professor. Agora virou promessa, um abraço, pessoal. Pra gente virou promessa, muito obrigado. professor. Um abraço. Obrigado. Obrigada, até mais. O professor mencionou uma coisa bacana das experiências latino-americanas, que é a experiência da Colômbia, né? O presidente da Colômbia, ele acabou de convocar um plebiscito popular. Perguntou, vamos fazer agora uma consulta. Vamos colocar aqui 8 questões que são caras para os colombianos e para as colombianas. E tem desde, você é a favor de ter um recurso no orçamento destinado, por exemplo, à ampliação da educação infantil para crianças de toda a Colômbia? Você é a favor de garantir uma reforma agrária? As grandes questões nacionais da Colômbia, e foi submeter a plebiscito, levou para o Congresso Nacional, perdeu a votação e está fazendo luta política. Ou seja, não é porque a correlação de forças, não é porque o equilíbrio de forças não é favorável que ele não está indo para cima. Eu acho um exemplo muito bacana. Pode ser que perca eleição, o partido dele, pode ser que... Lá na Colômbia não tem reeleição, né? Pode ser que tenham dificuldades, mas essa coisa de... É um belo exercício, né? É pedagógico, porque as pessoas agora estão sabendo o que o governo quer fazer e o que o Congresso não deixa fazer. Né? Coisas que são positivas e que são quase que consensuais, né, na sociedade colombiana. Muito bom. Excelente, Juliano. Obrigada por também compartilhar essa ideia com a gente. É sempre, assim, eu sempre saio renovada, parece. O professor falou do CIEP, do Leonel Brizola, que era uma ideia do Darcy Ribeiro. Sim. Os CIEP, que são Centros Integrados de Educação Pública, estão completando agora 40 anos do primeiro que foi feito, que foi lá no Catete, feito em maio de 1985. Ali com Niemeyer, Brizola, todo mundo junto. Olha só, histórico, né, Chico? Histórico, quarentinha.
O Gabi não era nem nascido. Ah, não, tava longe. fato, não. Meu Deus do céu. De fato, Nem você, rapaz. Jovem. Bom demais. Gente, já tá no ar o segundo episódio do No Alvo, hein? Ah, pensa que eu não sei? Já ouvi? Ah, Eu pelo não ouvi. amor de Deus. Bom, eu não perdi tempo, por quê? Porque eu assinei a newsletter do ICL Notícias e cara do recebi antes o Malafaia. episódio, né, minha gente? Porque quem assina recebe antes o episódio, não precisa esperar até E sexta-feira. esse tá mais quente. Eu falei que ontem eu não tinha ouvido naquela hora, e eu falei, esse tá mais quente do que o primeiro. E realidade pura. Bom. Esse olha, tem mais grana, tem dinheiro vivo. Esse tem toda aquela patifaria, né? Destrincha tudo. Além da hipocrisia de falar em nome de Deus, em nome de Jesus, e praticando as piores bandalheiras, sabe? Cara, você está do lado de Jesus, de Deus, isso implica uma prática parecida, no mínimo. Esses caras estão longe da ideia de Jesus, né? Chico, para dar um resumo, para quem ainda não ouviu, aliás, eu recomendo, se você não ouviu, pelo amor de Deus, né? Eu recomendo fortemente que entre agora para baixar e ouvir o Império Malafaia. Tem o episódio 1 e o 2 que estão disponíveis. E a Juliana Dalpiva e o Igor Melo, eles estão ali destrinchando uma reportagem investigativa de mais de um ano, enfim, que pegou ali todas as associações, enfim, a igreja, o patrimônio do Silas Malafaia para entender de onde vem esse dinheiro, né? Porque às vezes ele diz, eu não tenho dinheiro, mas aparece andando de jatinho, enfim. Tudo isso está destrinchado, tem documentação. Nesse caso, está falando especificamente da associação que o Malafaia tem, que é aquela associação Vitória em Cristo. Então, o Igor e a Juliana, eles trazem detalhes de como o Malafaia ele usufrui dessa associação. Então, ele é líder da associação e ele usa de maneira particular, usando carro importado, registrado em nome da entidade e por aí vai. Então, esse tipo de detalhe a gente encontra agora no episódio 2, que a gente está revelando agora. Vale a pena acompanhar, né? E no próximo vai ter uma outra, né, um outro aspecto que vai ser investigado a respeito do patrimônio do Malafaia. Então, cada um dos episódios é ali esmiuçado, é assim uma coisa, é um trabalho realmente assim que está irretocável, né? Jornalismo investigativo, assim, a serviço da sociedade. Né? A sociedade precisa saber desse tipo de coisa, porque esse senhor, né, o Malafaia, ele não é só mais um pastor. Ele se apresenta agora como um líder político da extrema-direita. É tanto que ele que está no comando dessa campanha da anistia ao Jair Bolsonaro. Ele faz tudo hoje, menos trabalho pastoral. Ele faz política, ele faz negócios, o que ele menos faz é trabalho pastoral. A gente pode não gostar do trabalho pastoral de muitos pastores, mas estão lá, são pastores, etc. O sujeito está fazendo negócios e já faz tempo. Coragem da Juliana, do Igor, que também fez esse trabalho extraordinário. Eu ainda não ouvi o segundo, vou ouvir na minha viagem para Porto Alegre. Correndo. Opa, por favor, você vai gostar, você vai gostar. Estarei com Juliana Dalpiva e Igor. Aliás, você vai ser um dos mais de 350 mil ouvintes, porque a gente já bateu essa marca, então a gente celebra isso também. Caramba, isso que coisa boa. Tá? Impressionante. Agora a gente traz um teaser do segundo episódio para você saber o que te aguarda. Vamos ouvir? Vamos lá. O Malafaia diz que não tá nem aí pra ímpio travestido de crente. Na verdade, ele costuma reforçar para os fiéis dele um recado bem claro. Não questione a liderança do seu pastor sobre hipótese alguma. Para o Malafaia, crente que se comporta como tal é rebanho. Não pode falar um ai sobre quem, na visão dele, recebeu uma espécie de carta branca de Deus quando se tornou sacerdote. Olha esse papo que ele mandou em um culto realizado em julho de 2013. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Ungido do Senhor é problema do Senhor. Ungido do Senhor não é problema teu. E o Malafaia continua. Não é problema seu, mesmo que seu pastor seja ladrão. Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não está gostando? Sai de lá e vai para outra igreja. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Na escola de teologia de Silas Malafaia, fiel que questiona práticas de corrupção dentro da igreja é fulminado por Deus. Simples assim. Não toque ungido de Deus. Rapaz, aprenda isso. Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão. Irmão, já vi gente morrer.
Eu tô falando aqui, eu já vi gente morrer. E não bastou falar que já viu gente morrer. Como sutileza não é a especialidade da casa, o Malafaia resolveu ser ainda mais direto para terminar essa pregação. Meu irmão, não toma atitude contra pastor, não entra nessa furada, não vai. Se ele vir contra mim, ele vai perecer. Se ele vir contra mim, Deus vai tirar a vida dele. Esse culto foi transmitido nas redes sociais da igreja. A fala do Malafaia causou indignação e acabou virando tema de críticas na imprensa. A reação fez ele recuar e até apagar o vídeo. Mas a internet não perdoa e é fácil encontrar esse trecho até hoje. Essa visão de mundo talvez ajude a explicar por que o Silas Malafaia se sente à vontade para usar a igreja dele e a AVEC como quer, inclusive para colocar nelas e não no CPF dele boa parte do patrimônio que ele utiliza. Não é só o caso do jatinho. Até os carros da família ficam em nome da igreja ou da associação. Então você viu aí na tela icl.com.br/no-alvo para você ter acesso a todos os conteúdos relacionados, porque além do podcast tem uma reportagem especial, ilustrada, com a linha do tempo, enfim, está muito detalhada mesmo, um trabalho primoroso do Igor Melo, da Juliana Dalpive, de toda a nossa equipe aqui do ICL Notícias. Tem muita gente conversando aqui com a gente no chat, elogiando. Eu vou ler o da Anabela Lopes, viu, Juliano e Chico? Tem um recado aqui grave para o Igor Melo e a Dalpiva também, dizendo: eu escutei o segundo episódio, tem um grande defeito. Alerta. Acaba muito rápido e a gente fica desesperado pelo próximo episódio. Porque além do conteúdo excelente, né, de investigação, a sonoplastia, você cai dentro da história, né? Cristiano Botafogo. Cristiano Botafogo, a turma do Medo e Delírio em Brasília. Que legal, que legal. Bom demais, então, gente. Não percam. Quem avisa, amigo é. Vamos lá. Muito bem. Continuar aqui falando, discutindo, na verdade, os desmandos, né, de Donald Trump. Hoje a gente não falou dele ainda, gente, mas continua, sim, uma ofensiva do governo Trump, da extrema-direita, agora contra também, mais uma vez, o nosso judiciário, né, o judiciário brasileiro. A Cristina Serra está aqui chegando para conversar com a gente. A gente vai falar sobre como o presidente dos Estados Unidos está avaliando a possibilidade de impor sanções ao ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez o ministro sendo alvo, né? E por consequência o nosso Supremo Tribunal Federal. Cris, boa noite para você. Boa noite, Gabi, Chico, Juliano e todo mundo que está aqui com a gente. Gabi, eu acho que essa é uma medida, né? Isso aí o Jamil Chad, nosso colega, noticiou isso. Ele conta que conversou com uma fonte que frequenta o Salão Oval, né, o gabinete, portanto, do presidente norte-americano Donald Trump. E que, de fato, então, essa fonte afirma que essa medida está sendo discutida. Só que isso tem que ser bastante bem ponderado, pensado, medido, né, as consequências de uma atitude dessa. Porque comprar uma briga dessa com o ministro Alexandre de Moraes aqui no Brasil é comprar uma briga com o Supremo Tribunal Federal, né? Isso pode levar, né, a uma escalada de tensões e de conflitos entre os dois governos, porque uma medida desse tipo também certamente levaria a alguma movimentação diplomática, pelo menos, né, entre os dois países. E é uma coisa que precisa ser colocada também, eu acho que quando se avalia uma medida tão forte como essa, né, tão agressiva, tão hostil, né, melhor dizendo, é que quando você compra uma briga com o Supremo Tribunal Federal de um outro país, isso vai afetar diretamente, por exemplo, um setor que é muito caro ao Donald Trump. Isso pode afetar, né? Nós estamos falando aqui de possibilidades. Isso poderá vir a criar, por exemplo, na Suprema Corte do Brasil, talvez uma posição mais unificada quando a Corte, né, ou se a Corte for instada a se manifestar, por exemplo, sobre questões regulatórias envolvendo as Big Techs, né, que, como eu disse, é um setor muito caro ao Trump, que tem, né, seus oligarcas são muito próximos a Trump e, inclusive, o Elon Musk
digamos assim, o mais estridente desses oligarcas, faz parte do governo, né, do governo Trump. Então, assim, é claro que isso faz parte desse instrumental bastante agressivo, né, dos governos de extrema-direita, né, de esticar a corda, de agredir instituições de outros países, mas isso tem consequências. Então, assim, é mais uma peça aí desse tabuleiro que a gente está vendo, né, desse jogo que o Trump faz, essas várias frentes, né, que ele abre com vários países, né, e que muitas vezes ele até chega a tomar a atitude, mas diante da reação ele volta atrás. Então, assim, eu não duvido que ele tome uma medida dessa, mas acho que diante de alguns reveses aí que ele tem sentido, pode ser que a gente não veja isso de fato se concretizar. Até a gente tem, acho que como exemplo de tudo isso que a gente está acompanhando, dessa ofensiva do Donald Trump, né? A gente tem o caso das universidades, né? Por exemplo, a gente vai falar aqui do Donald Trump também sobre como o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou que está avaliando uma proposta de reality show transmitindo na TV. Olha só essa história, gente. E aí seria transmitido, o reality show vai ser da seguinte maneira: imigrantes competindo entre si pelo Green Card, que é um título de permanência de cidadania estadunidense. Eu fiquei, assim, estarrecida com essa história, Cris, porque, assim, eu acho que a gente chegou a um ponto em que realmente não tem nada que possa ser... porque por mais que a vida do próprio Trump tenha sido... nesse modelo, né, de reality show, ganhou a vida com aquele programa Aprendiz, é um cara desse tipo de espetáculo, mas é muito deprimente, é um horror contra o que se pode chamar da criatura humana, né, ser jogada numa jaula ali para disputar o direito de viver nos Estados Unidos. Distópico, né? Distópico. Black Mirror. Black Mirror. Episódio de Black Mirror. Aquela série. Cris, eu queria que você comentasse uma outra questão. Boa noite, prazer falar contigo novamente. Bom, a gente está vendo as barbaridades que o Trump está fazendo contra as universidades, como mencionou a Gabi, contra imigrantes, contra minorias, né? Todo o constrangimento que ele está criando contra a população trans e LGBT como um todo nos Estados Unidos. Agora, sanções contra um indivíduo de outro país que representa um poder de outro país parece uma coisa inédita, né? Quer dizer, os Estados Unidos têm sanções aplicadas contra o Putin, tem sanções aplicadas contra o Nicolás Maduro da Venezuela. Agora, escolher um juiz brasileiro da Suprema Corte do Brasil para aplicar algum tipo de sanção porque não gostou da decisão que ele teve em relação às questões domésticas do Brasil. Parece um pouco demais isso, não? É um pouco demais, Juliano. Quando a gente pensa na política e na política internacional e no jogo geopolítico, dentro de regras que eram muito conhecidas, que eram respeitadas, que eram seguidas por todos os países, até bem pouco tempo atrás, né? Quando se respeitava as regras do jogo. Mas o Trump chega agora e ele implode não só a maneira de fazer política internamente, mas a maneira de se relacionar com outros países. O que ele faz internamente, desafiando juízes, né, como ele tem feito, batendo boca publicamente, né, se dirigindo a juízes não só da Suprema Corte, mas de outras instâncias do Judiciário nos Estados Unidos, por meio de mensagem em rede social, né? A maneira como ele tem desafiado o presidente do Banco Central nos Estados Unidos. Ou seja, o Trump trabalha fora do quadro institucional. Ele não respeita a Constituição, ele não respeita leis, não respeita instituições e não a maneira de se relacionar com esses instrumentos da vida republicana moderna, né? Instituições que foram construídas ao longo de décadas, não só nos Estados Unidos, mas em outros países. Da mesma forma como ele faz isso internamente, da mesma forma como ele implode esses canais institucionais, ele tenta fazer isso
externamente, né? A maneira como ele tem interferido na relação Rússia-Ucrânia, em várias outras questões, né, que ele tem se envolvido e que ele, assim, simplesmente ignora os canais diplomáticos, os instrumentos multilaterais, etc., etc. Então, assim, eu concordo com você que, de fato, é esticar demais a corda você anunciar, ou não anunciar, porque isso não foi anunciado, mas, enfim, isso está sendo discutido internamente, sanções ao ministro da Suprema Corte de um outro país soberano, de fato, é um pouco demais. Mas eu falo sinceramente para vocês, nada mais vindo do Trump, no sentido de implodir canais institucionais, né, molduras institucionais de relacionamento entre os países, nada mais, de fato, me surpreende. Agora, claro, que se ele tomar, assim, minha visão, se ele tomar uma medida extrema dessas, ele vai criar, no mínimo, a gente terá aí uma crise diplomática a ser administrada, porque embora isso se refira a um juiz, poder judiciário, né, isso acaba afetando, claro, o país, né, e o governo brasileiro, o Itamaraty, enfim, por meio de seus canais, em algum momento teria que também tomar alguma atitude, alguma medida, ou pelo menos tentar restabelecer, digamos assim, alguma sanidade nessa relação toda. Então, de fato, não me surpreende, como da mesma forma, Gabi, eu concordo, de fato, eu li essa notícia que você falou do reality show, né, para que o vencedor alcance essa coisa, né, essa coisa do sonho americano, de ter a cidadania nos Estados Unidos. Isso é absolutamente chocante, porque é brincar com a vida das pessoas, né, com a dificuldade das pessoas, quem vai para os Estados Unidos é quem vive situações ou de dificuldade, extrema dificuldade econômica nos seus países, ou perseguição política. Então, assim, é um deboche com esse tipo de situação. Mostra que, de fato, ele é um psicopata que não tem nenhum... sabe, não tem um vestígio de preocupação humanitária e que faz da política e do exercício do poder, né, um espetáculo de fato grotesco, né, mas que é o que ele sabe fazer, né? O Trump, de fato, é mestre em criar esse tipo de situação. Isso só pode ser recebido com a nossa repulsa. E eu acho que governos e países do mundo inteiro tem que deixar isso claro, sabe? Chega, né? Chega. Agora isso só mostra, né, a decadência, né, do Império Americano, para pegar o título do filme, que a Cris gosta muito, aliás. Enquanto a América Latina com a China fecharam negócios agora, só o Brasil foram 27 bilhões. Aí você pega também a Colômbia, o Petro estava lá, pega o Chile... quase 50 bilhões em investimento aqui na América Latina, da China. Planos para para a bioceânica, uma ferrovia que liga do Atlântico ao Pacífico no Peru, onde a China já tem um porto gigantesco que acabou de financiar. Então, você pega a grandeza da relação com a China no momento e pega a baixaria e as possibilidades na relação com o governo dos Estados Unidos, né? Se acabou, né? A ideia de América grande, se acabou em relação à América Latina. Os caras não chegam com nada, assim, acabou. Não tem projeto nenhum para a América Latina mais, vão ser engolidos. É a prova da decadência, né? Decadência total, adeus. Sim. Uma incapacidade, né, Cris, completa de dar respostas, né? E mencionava aqui o tema do green card, né, do visto permanente para residência. Veja, as pessoas estão lutando para ter visto de residência permanente num país que não tem um sistema único de saúde, num país que não tem educação superior gratuita, num país, quer dizer, não é exatamente o lugar que oferece as melhores condições do mundo para os imigrantes, né? Quer dizer, as pessoas que estão lá, como eu disse a Gabi, realmente estão porque
estão em necessidade, né? A ideia de que as pessoas imigram porque estão felizes nos seus países não faz muito sentido, né? Agora, há alguma expectativa de que possa haver resposta do governo brasileiro? Quer dizer, porque me parece que é uma coisa meio sem precedentes, né? Que um país imponha sanções contra o representante de um poder. Uma coisa é você bloquear bens de um traficante, você bloquear bens de um político condenado por corrupção, né? Ou de um regime político que você não reconhece. Isso acontece já aconteceu na história brasileira. Agora, sanções contra um representante de um poder legitimamente constituído, de uma instituição de Estado, quer dizer, o Brasil teria que tomar alguma medida nesse caso, né, Cris? Juliano, mas minha expectativa é como o governo brasileiro tem agido diante desse comportamento completamente imperial, né, do Trump, que acha que pode fazer tudo que dá na cabeça dele, né? Isso é o comportamento daqueles monarcas absolutistas, né? Os Estados Unidos estão regredindo séculos, né? Séculos. O tal sistema de freios e contrapesos, né, que sempre foi tão elogiado na política americana, nas instituições republicanas americanas, o Trump está implodindo isso, né? Então, assim, como é que o governo brasileiro tem agido? Eu estou falando com base em exemplos precedentes e em função disso, a minha expectativa de como ele agiria caso essas sanções contra o Alexandre de Moraes se confirmem, que por enquanto isso é uma possibilidade. Você viu que no caso das tarifas, né, e esse eu acho que é um exemplo muito claro desse exercício de poder de maneira imperial pelo Trump, que acha de fato, e ele falou isso, eu acho que o mais estarrecedor disso tudo que a gente está falando aqui é que de fato ele acredita nisso, né? Que ele é o dono do mundo. Ele deu uma entrevista há pouco tempo, acho que até, não sei se foi no SL1 ou 2 que a gente comentou. Ele deu uma entrevista em que o jornalista perguntou para ele qual é a diferença entre o seu primeiro e o seu segundo mandato. Ele disse, a diferença é que o primeiro eu governei os Estados Unidos e o segundo eu estou governando o mundo. Então, ele realmente acredita nisso. Bom, ele fez o que fez nas tarifas. Vocês lembram, o governo brasileiro foi muito cauteloso, né? Ficou esperando para ver se era isso mesmo, fez muita negociação de bastidores, né? Eu me lembro até que muita gente cobrava, o governo brasileiro tem que dizer o que vai fazer, tem que tomar uma atitude, não sei o quê. E você viu que nesse negócio de tarifas, né, o Trump teve que fazer muitos recuos, né? No caso da China, então, isso é exemplar. Eu acredito que da mesma forma, Juliano, acho que o governo brasileiro só vai de fato fazer alguma coisa se isso se confirmar, né? A menos que nos bastidores, né, as coisas estejam mais aceleradas, né, e mais quentes do que a gente consegue perceber aqui do lado de fora, e aí já pode tentar estabelecer algum canal e dizer, não, peraí, gente, né? Não, vamos conversar, isso aí é uma medida, de fato, muito extrema, né? Mas eu vejo que, com relação a esses atos do Trump, o governo brasileiro tem agido com cautela, que eu acho que é exatamente o que deve ser feito, né? Quando você está lidando com uma pessoa fora de controle, né, você não pode estimulá-la a sair ainda mais do controle, né? Você tem que justamente tentar acalmar e chamar para alguma racionalidade, né? Eu acho que o governo brasileiro, de fato, tem agido corretamente. Ô Cris, eu queria mudar um pouco de assunto, mas também olhando para os Estados Unidos, falando do Papa Leão XIV, porque hoje ele fez um aceno, vou usar essa palavra aqui para escrever, mas ele fez um aceno aos católicos conservadores. Vou dizer por quê, porque ele fez um discurso hoje a diplomatas lá no Vaticano e ele disse o seguinte, então, abre aspas, é responsabilidade dos governantes trabalhar para construir sociedades civis harmoniosas e pacíficas. Isso pode ser alcançado, acima de tudo, investindo na família, fundada na união estável entre um homem e uma mulher. Voltamos, então, para o século passado com essa declaração do Papa Leão XIV, né? Nós voltamos para mais do que o século passado. Aí, no que eu lembro, o Mujica, quando foi aprovar a lei do casamento do mesmo sexo no Uruguai. O Mujica, com aquele humor dele, falou simplesmente assim, gente, desde Alexandre o Grande, de Júlio César, dos gregos,
na Grécia Antiga, essa é uma prática da vida normal. Porque eu agora, milhões de anos depois, eu vou retroceder? Vamos aprovar sim. Então, o Papa está voltando para o tempo, está voltando para muito atrás. E um retrocesso em relação ao próprio Francisco, que deu sinalizações, muito tímidas, na verdade, mas deu sinalizações de inclusão, né, da comunidade LGBT. Nesse caso, o sinal do Papa, do novo Papa, Leão XIV, é diferente, né? Olha, gente, eu não me surpreendo com isso. Aliás, quando ele foi anunciado, eu li um perfil dele que falava disso, que ele tinha posições semelhantes às do Francisco nas questões sociais, mas que nessas questões de gênero, alguém mencionava no perfil esse posicionamento dele. Então, assim, é o Vaticano sendo Vaticano, é a Igreja Católica sendo Igreja Católica, é Papa sendo Papa. Não me surpreende, lamento profundamente, porque, de fato, é um retrocesso. E como disse o Chico, e a gente sabe, quem conhece a vida sabe, as pessoas vão continuar se casando, sim, vivendo o amor delas como elas quiserem, com quem quiserem. E a Igreja Católica, ao manter esta posição completamente retrógrada, antiga, descolada do mundo em que vive, isso explica por que a Igreja Católica perde fiéis. Exato. Porque não percebe o mundo que está à sua volta e não entende que não tem mais o poder sobre a vida das pessoas. As pessoas vão continuar se amando e que seja assim. E vão continuar se casando, casais homoafetivos, casais trans. Igreja Católica, acorda. É só o que eu tenho para dizer. Disse tudo, Cris, é isso aí. Sai dessa, deixa de ser cafona, deixa de ser quadrada. Pelo amor de Deus. E era uma crise já que o Papa Francisco, né, foi incumbido quando ele entrou. Olha, a gente precisa reaproximar, né, fiéis, enfim, conversar com mais gente. Bom, estamos indo na contramão, como disse a Cris, né? Isso explica o afastamento das pessoas, né? No fim das contas, é isso. Então, que isso continue em crise. Cris, obrigada por hoje. A gente se vê na semana que vem, querida. Obrigada, gente. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Boa noite, querida. Falar contigo, Cris. Bom, então, só podemos agora passar a palavra para Chico Sá. Um minuto. Já libera? Libera a jurubeba? Além da jurubeba, vamos liberar também um esquinho, que era a bebida predileta do nosso Mujica. Então, em homenagem... Em homenagem... que tomava ali o seu uísque romanticamente com a Lucia nas noites de sexta. Então... Tá liberado o uísque. Liberado o uísque também. Wiki. Tá liberado, então, o uísque e a jurubeba nessa sexta-feira. Totalmente. Viva Mujica! Viva! Viva Mujica! E viva também, sabe quem? Rogério Jordão, nosso editor. Grande Rogério Jordão. Pô, obrigado, Rogério. Pô, um dos melhores chefes que eu já tive na minha vida. Olha só. Não é fácil não, é moleza não. Hoje com esse elogio, eu não ia dormir à noite com o elogio desse de Olha. O cara é muito bom, O nosso abraço, assim, fraterno, que além, né, de nosso editor, enfim, nosso companheiro de equipe, todos os dias fazendo jornalismo sério junto com a gente, também é um amigo querido. E que vai deixar muita saudade. Competência profissional, né, incrível. Que bacana. Eu já era amigo dele, já cruzava na vida por aí, mas tive a chance agora de trabalharmos junto, pela primeira vez na vida. Sempre eu estava na redação, ele estava na redação concorrente, mas deu certo aqui no ICL. Obrigado, Rogério Jordão. Obrigada, Rogério. Rogério. É o que a gente pode dizer aqui. E a gente segue junto, né? Seguimos juntos. Aí, pela vida. A nossa equipe está batendo palma, Boa, a gente não pode. palmas, Nossa palmas. audiência não consegue ouvir, mas a gente bate palma aqui dentro do estúdio também. Obrigada, gente. Até a semana que vem. Segunda-feira a gente está de volta com o jornalismo a partir das 7 horas da manhã. Hoje é sexta-feira, está liberada a jurubeba, então juízo, mas nem tanto para todo mundo. Até lá, gente. A aula inaugural foi um marco. Se você perdeu, o replay já está disponível. Por que as elites odeiam o povo brasileiro? Está aberta por tempo limitado. Nela, eu explico como a elite brasileira construiu um projeto de dominação baseado no preconceito, na desigualdade e na mentira. E por que isso ainda se repete até hoje? Assista agora
e compartilhe com quem precisa conhecer essa verdade. Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar do conhecimento, o conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você, livros a mancheia, livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros a